Se você chegou até esse vídeo é porque, por algum motivo, você se afastou da igreja, da religião, de Deus ou da Bíblia, de alguma maneira. Alguma coisa te fez questionar aquilo que você sempre acreditou e você se permitiu repensar aquilo que te ensinaram desde a infância. E se você está nessa fase, em algum momento você vai lembrar que a morte existe. Porque enquanto a gente está na igreja, a gente ainda pelo menos tem a esperança de uma vida eterna, uma vida perfeita que vai chegar pra gente depois dessa aqui, se a gente seguir os mandamentos, se a gente tiver a fé em Jesus Cristo. E esse é um dos primeiros grandes medos enfrentados pelas pessoas que se afastam da igreja, que é o medo da morte. E aí tá, aí você veio até esse vídeo, pensou, tá, um matolão, estudou teologia por mais de 10 anos, é doutor em teologia, decidiu conscientemente se afastar da igreja, então ele deve ter alguma resposta para esse medo. Deixa eu te contar um segredo, eu não tenho resposta nenhuma. Na verdade, eu tenho ainda bastante medo da morte, principalmente porque eu sou bastante ansioso, eu penso nisso frequentemente. E conforme os anos vão passando, eu penso cada vez mais nisso. E a verdade é que eu não quero morrer. Eu gosto de estar vivo, gosto das coisas que a vida me apresenta, gosto das experiências que eu tenho aqui, gosto das pessoas que eu amo, e eu não quero em algum momento simplesmente perder tudo isso. Eu me lembro bem do dia que eu parei para pensar nisso de uma maneira mais concreta. Eu tinha decidido me expor publicamente como ateu há pouco tempo e eu estava indo a caminho de visitar a minha mãe. E aí a viagem é relativamente longa, são 12 horas dentro do ônibus. Eu não conseguia dormir muito bem, então nesse momento o tédio faz a gente refletir sobre muita coisa, né? E eu estava lá, pensando sobre a vida e parei para perceber que todo mundo morre. E até hoje eu lembro desse sentimento de maneira muito intensa, do primeiro momento que eu percebi que em algum momento tudo isso vai acabar e não tem nada que eu possa fazer sobre isso. E a partir dali vieram vários meses de desencantamento com o mundo. Eu comecei a pensar que nada fazia sentido, que não importava nada do que eu fazia, para que tentar conquistar alguma coisa, para que tentar chegar em algum lugar se em algum momento tudo vai acabar, tudo vai virar pó. Todo ser humano, em algum momento, provavelmente chega nessa reflexão. A questão é que a igreja acentua muito o nosso medo em relação à morte. E é aí que algumas pessoas se enganam, porque a igreja não simplesmente elimina o medo da morte. Ela organiza esse medo e o usa a seu favor. A mensagem que a gente escuta desde a infância não é somente tranquilo, depois dessa vida tem uma vida muito melhor esperando por você e vai ficar tudo bem. A mensagem é: tem essa vida aí para algumas pessoas. Porém, se você não fizer o que eu estou falando, tem uma vida horrível de dor e sofrimento eterno esperando por você. E isso, meus amigos, é uma espécie de tortura psicológica que inclusive foi proibida no Japão recentemente. Eles entenderam que incitar esse medo do inferno em crianças é uma espécie de abuso infantil, de tortura psicológica, e vamos concordar que é verdade. Então a igreja basicamente organiza esse medo e o transforma em angústia em relação ou ao inferno ou ao céu. Mas ainda assim, se você faz parte da igreja, se você tem confiança da sua fé, você pelo menos tem esse alívio de que depois dessa vida, sim, vai tudo acabar, eu vou perder pessoas queridas, vou perder meus animais amados, vou perder várias experiências, porém vai chegar um momento em que eu vou ter tudo isso e muito mais, cheio de alegria no mundo perfeito. Só que aí quando você não tem mais certeza sobre a sua fé, você se afasta de Deus, da igreja, da religião, chega o vazio em relação à morte. Não há resposta pronta, não há consolo automático e o medo aparece assim, cru, direto. Só que esse processo também é um processo de amadurecimento. É mais fácil realmente viver em um mundo de conto de fadas. Eu lembro que eu era muito mais feliz na época de Natal, quando eu tinha a expectativa de que o Papai Noel ia me trazer um presente. Se eu pudesse escolher, talvez eu voltaria a ter essa esperança. Hoje em dia o Natal chega e eu só fico ansioso pensando com que dinheiro eu vou comprar presente para as pessoas amadas. Afinal das contas, não tinha dinheiro e no último Natal não comprei nada para ninguém. Mas eu não posso voltar atrás, e essa é a vida. Essa é a vida de adulto. Você tem que viver com responsabilidade, tem que tomar suas decisões, tem que entender como é que é a vida de verdade e não viver a partir de contos. E da mesma forma que eu tenho que enfrentar as minhas faturas no final de cada mês, eu também tenho que lidar com o fato de que um dia eu e todas as pessoas vamos morrer. Dá ansiedade? Dá medo? Às vezes eu não sei como lidar com isso.
Não sei. Eu não sei lidar com isso, mas deixa eu te contar um segredo. Eu acho que ninguém sabe. E talvez a vida depois da igreja não seja sobre vencer o medo da morte, mas parar de fingir que ela não existe. E é claro, diante disso, a vida pode se tornar mais relevante, o presente ganha muito mais valor e as relações passam a importar muito mais do que qualquer doutrina. E aí, sabe o que resta? Abraçar o medo da morte e valorizar a vida que temos. O que você vai fazer com ela é você que decide. São suas escolhas que definem o sentido da sua vida. Então escolha o que você ama, escolha o que te traz alegria, porque você não vai ter outra oportunidade. Assim também você não quer perder a oportunidade de continuar refletindo comigo sobre vida depois da igreja, então já se inscreve aí e deixa o seu gostei. Não é fácil enfrentar essa realidade, mas lembre-se sempre que eu te amo e te espero no próximo vídeo.